21 de fevereiro de 1677, Haia, Holanda, 3 horas da madrugada. O silêncio gélido da noite pairava sobre a cidade. Baruch Spinoza despertou, banhado em suor frio. Não era a maleita do pulmão, aquela que o consumia lentamente ano após ano. Era algo mais, algo que seus olhos haviam testemunhado naquela noite. Nos documentos que um comerciante sefardita trouxera de Roma. Documentos que jamais, em tempo algum, deveriam ter sido vistos. Spinoza sabia, com a certeza que ardia em seus ossos, que lhe restavam exatamente 7 dias de vida. Não porque possuísse o dom da profecia, mas porque compreendia, em sua essência, o funcionamento implacável do poder. E o que ele descobrira era insuportavelmente perigoso. Perigoso demais para permitir que quem quer que o soubesse continuasse a respirar. Ele sabia onde estava o corpo de Jesus. E não se tratava de uma mera teoria, não de uma especulação filosófica, mas de evidências documentais, coordenadas precisas, nomes daqueles que moveram o corpo, datas gravadas em pedra, testemunhos silenciados de soldados romanos, pagos para perpetuar uma mentira. Tudo estava ali, naqueles pergaminhos amarelados pelo tempo, exalando o aroma fúnebre do mofo e os segredos indecifráveis de 17 longos séculos. Mas antes que eu revele o conteúdo da descoberta de Spinoza, você precisa compreender por que essa informação, em particular, ceifou mais vidas do que qualquer guerra religiosa. E por que, 350 anos depois, ela ainda ecoa como a verdade mais perigosa da fé cristã. Você provavelmente cresceu embalado pela narrativa da ressurreição de Jesus ao 3º dia. A história de um túmulo vazio e de sua ascensão triunfal aos céus 40 dias depois. Uma história bela, reconfortante, sobre a qual bilhões de almas edificaram suas vidas. Mas, e se eu lhe dissesse que existe uma vasta documentação, protegida em 3 locais distintos, que prova, de forma inequívoca, o exato oposto? E que Spinoza, o filósofo mais brilhante do século XVII, topou com essa documentação e encontrou a morte 7 dias depois. Coincidência? Permita-me narrar os eventos desses 7 dias, minuto a minuto, quando possível, pois os detalhes, esses sussurros da história, são cruciais. E você merece conhecer a verdade que lhe foi velada por tanto tempo. Dia 21 de fevereiro, Isaac Aboab da Fonseca, um comerciante respeitado nos canais de Amsterdã. Além disso, ele era um dos raros judeus a manter laços comerciais com mercadores em Roma. E naquela semana específica, ele havia recebido um pacote de natureza peculiar. Um padre italiano, à beira da morte, rogara que certos documentos fossem entregues àquele que pudesse decifrá-los em hebraico antigo. Alguém destemido diante da verdade. Alguém já excomungado e que não possuísse absolutamente nada a perder. O nome que o padre murmurou, com a voz já embargada pela morte, foi Baruch Spinoza. Aboab ignorava o teor daquela encomenda. Ele era apenas o mensageiro. Mas quando Spinoza abriu aqueles pergaminhos, suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Ele dedicara 20 anos ao estudo de textos ancestrais. Possuía o discernimento para reconhecer a autenticidade, quando havia, e o que ele contemplava era, inegavelmente, autêntico. O primeiro documento era um relatório militar romano, datado de 14 de Nisan do ano 33 de nossa era, assinado por um centurião de nome Longinus,
O mesmo Longinos que a tradição cristã alega ter perfurado o lado de Jesus com uma lança. O relatório era endereçado a Pôncio Pilatos e continha uma mensagem que fez Spinoza cambalear. O corpo foi removido conforme as instruções, transferido para o local designado antes do amanhecer. Guardas posicionados no túmulo original para simular vigilância. Pagamento aos sacerdotes do templo confirmado. Spinoza leu aquelas palavras 3 vezes, depois 10 vezes, depois passou a noite inteira, consumido pela releitura. Qual seria o significado daquelas linhas sombrias? Significava que o túmulo vazio não era um milagre, mas sim uma operação logística meticulosamente orquestrada, planejada, executada, documentada. Mas para onde o corpo fora levado? E qual o motivo? O segundo documento continha a resposta. E era ainda mais perturbador. Era uma carta, escrita em aramaico, datada de aproximadamente 15 anos após a crucificação. O remetente era alguém conhecido como Yaakov, Tiago em grego, Jacobus em latim, o irmão de Jesus. A carta era destinada a uma comunidade de seguidores em Alexandria, no Egito. E nela, Tiago explicava a razão crucial pela qual o corpo de seu irmão necessitava de proteção contra os romanos e contra os sacerdotes do templo, que almejavam sua destruição completa. Spinoza conhecia intimamente a história de Tiago. Sabia que Tiago liderara os seguidores de Jesus em Jerusalém por 3 décadas após a crucificação. Sabia que Tiago fora executado no ano 62 de nossa era, por ordem do sumo sacerdote Ananus. O que Spinoza desconhecia, até aquela fatídica noite, era que Tiago orquestrara a remoção do corpo de seu irmão para um local secreto. Um local que permaneceu resguardado por 17 longos séculos. A carta mencionava coordenadas. Não as coordenadas precisas da cartografia moderna, mas referências geográficas que somente alguém com profundo conhecimento da região poderia decifrar. 3 dias de caminhada ao sul, de onde o sol nasce sobre o mar salgado, na caverna onde os justos guardam os pergaminhos, ao lado dos textos de nossos ancestrais. Spinoza releu essa passagem dezenas de vezes. Mar salgado, inequivocamente, era o Mar Morto, e a menção aos pergaminhos e aos justos apontava para uma única possibilidade: os essênios, a comunidade de Qumran. Você precisa compreender a essência dos essênios. Eles eram uma seita judaica, reclusa no deserto, perto do Mar Morto, desde aproximadamente o 2º século antes de nossa era. Eles se autoproclamavam os verdadeiros guardiões da tradição. Viviam em comunidade, praticavam rituais de purificação e acreditavam que o Apocalipse se aproximava. Alguns historiadores conjecturam que João Batista era um essênio. Outros sugerem que o próprio Jesus passou um período com eles. O que é certo é que os essênios possuíam cavernas, inúmeras cavernas. E nessas cavernas, eles protegiam seus textos mais sagrados. Spinoza estava ciente disso. Ele lera alusões aos essênios em textos de Flávio Josefo e de Plínio, o Velho, mas jamais imaginara que aquelas cavernas guardavam algo mais do que pergaminhos. Guardavam o corpo do homem que 2 bilhões de pessoas reverenciam como o próprio Deus. Dia 2, 22 de fevereiro. Spinoza não pregou os olhos. Ele passou a noite inteira traduzindo, anotando, verificando referências. Ao amanhecer, ele possuía 3 certezas, cristalizadas em sua mente. Primeiro,
Os documentos eram indubitavelmente autênticos. O estilo da escrita, o vocabulário arcaico, as referências históricas, tudo se encaixava com o conhecimento daquele período. Segundo, a informação contida naqueles documentos destruiria o cristianismo como instituição, se fosse revelada publicamente, não a fé das pessoas, necessariamente, mas a estrutura de poder, que se ergueu sobre a fundação de um túmulo vazio e uma ressurreição física. Terceiro, alguém iria matá-lo por isso. Spinoza não era um homem ingênuo. Ele fora excomungado da comunidade judaica de Amsterdã aos 23 anos. Recebera ameaças de morte. Sobrevivera a uma tentativa de assassinato. Ele compreendia a intrincada teia do poder religioso e sabia que a Igreja Católica possuía espiões por toda a Europa, especialmente na Holanda, que se tornara um refúgio para pensadores livres e hereges. Naquela manhã fatídica, Spinoza tomou uma decisão. Ele faria cópias dos documentos. Múltiplas cópias. 21 de fevereiro de 1677. A data ecoa como um trovão no silêncio da noite. Haia, Holanda. A cidade dorme, alheia ao turbilhão que se abate sobre a mente de um homem. Baruch Spinoza. Escondê-las em locais diferentes e escrever um tratado explicando o que tinha descoberto. Ele começou a escrever às 7 da manhã e não parou até meia-noite. Incansável. O que ele escreveu naquele dia nunca foi publicado. Os manuscritos originais desapareceram após sua morte. Mas fragmentos sobreviveram. Citações em cartas de correspondentes, referências em diários de contemporâneos. Um desses fragmentos foi encontrado em 1820, na biblioteca de um nobre holandês. Era uma página apenas, mas o que estava escrito nela era explosivo, devastador. A ressurreição do corpo nunca foi ensinada por aqueles que conheceram o homem de Nazaré em vida. Esta doutrina foi construída posteriormente, por razões políticas que examinarei em detalhe. Os documentos que examinei provam que o corpo físico foi preservado, não destruído, e que sua localização foi mantida em segredo por um pequeno grupo de iniciados durante séculos. Esse fragmento foi suprimido. O nobre que o encontrou queimou o restante da página. Mas ele copiou esse trecho em seu diário antes de fazê-lo. E esse diário sobreviveu. Por que estou te contando isso? Porque você precisa entender que o que Spinoza descobriu não morreu com ele. Fragmentos da verdade continuaram circulando e continuam até hoje, inevitavelmente. Dia 3. 23 de fevereiro. Spinoza recebeu uma visita inesperada. Um homem que ele não conhecia, que se apresentou como representante de certos interesses em Roma. O visitante era educado, falava latim fluente e foi direto ao ponto. Soubemos que certos documentos chegaram às suas mãos. Documentos que pertencem à Santa Igreja. Gostaríamos de recuperá-los. Em troca, garantimos sua segurança e uma pensão generosa pelo resto de sua vida. Spinoza recusou, veementemente. O visitante não se surpreendeu. Ele apenas sorriu e disse algo que Spinoza nunca esqueceu. Nunca. Você é um homem brilhante, Sr. Spinoza, mas a brilhância sem prudência é uma forma de suicídio. Você tem 7 dias. Use-os com sabedoria. Depois disso, o visitante foi embora. Silenciosamente, 7 dias. O homem tinha dito 7 dias. Como sabia? Por que aquele número específico? Spinoza passou o resto do dia em estado de alerta. Ele verificou todas as entradas de sua casa.
Pediu ao seu senhorio que ficasse atento a estranhos e continuou escrevendo insistentemente. Mas agora ele escrevia mais rápido, porque sabia que o tempo estava acabando. Dia 4, 24 de fevereiro. Spinoza acordou tossindo sangue. A maleita do pulmão estava piorando. Mas ele não podia parar. Não agora. Jamais. Nesse dia, ele fez algo que mudaria a história. Ele enviou 3 cartas. Uma para Gottfried Leibniz, na Alemanha. Uma para Henry Oldenburg, na Inglaterra. Uma para um destinatário desconhecido, provavelmente em Amsterdã. As cartas para Leibniz e Oldenburg sobreviveram, mas foram censuradas antes de serem publicadas. Parágrafos inteiros foram removidos. O que restou são referências vagas a uma descoberta importante e a necessidade de proteger certos conhecimentos para gerações futuras. A terceira carta nunca foi encontrada, mas há referências a ela em documentos posteriores. Uma dessas referências, encontrada no arquivo de uma família holandesa em 1912, diz o seguinte: literalmente, Spinoza enviou à senhora van den Enden um pacote contendo documentos de grande importância histórica, junto com instruções para mantê-los ocultos até que a humanidade estivesse pronta para recebê-los. Clara Maria van den Enden era filha do professor de Spinoza. Ela tinha sido próxima dele por anos, e ela desapareceu da história pouco depois da morte de Spinoza, misteriosamente. Ninguém sabe o que aconteceu com ela, ou com os documentos, um enigma, mas eu tenho uma teoria, e vou compartilhá-la com você mais adiante. Dia 5, 25 de fevereiro. Spinoza estava cada vez mais fraco, mas sua mente continuava afiada. Ele sabia que não teria tempo de publicar um tratado completo. Então decidiu condensar suas descobertas em um único texto. Esse texto é conhecido hoje como o Fragmento de Raya. Ele foi encontrado em 1896, escondido dentro de uma edição antiga da Ética de Spinoza. Estava escrito no mesmo papel e com a mesma tinta que Spinoza usava. Autêntico. O fragmento tem apenas 3 páginas. Mas o que está escrito nele é devastador, perturbador. Na primeira página, Spinoza descreve os documentos que recebeu. Ele menciona o relatório de Longinus, a carta de Tiago, e um terceiro documento que ele chama de o mapa. O mapa era um desenho esquemático. Mostrava a localização exata de uma caverna no deserto da Judéia. E dentro dessa caverna, segundo a legenda do mapa, estava o ossuário de Yeshua Bar Yosef. Jesus, filho de José. Um ossuário é uma caixa de pedra usada para guardar ossos. Era uma prática comum na Judéia do primeiro século. Após o corpo se decompor em um túmulo, os ossos eram coletados e colocados em um ossuário para armazenamento permanente. Spinoza sabia o que isso significava. Se o corpo de Jesus foi colocado em um ossuário, significa que ele não ascendeu aos céus fisicamente. Significa que seus ossos existem, podem ser encontrados, podem ser analisados cientificamente. E isso muda tudo, completamente. Na segunda página do fragmento, Spinoza analisa as implicações teológicas. Ele argumenta que a existência dos ossos de Jesus não necessariamente destrói a fé, porque a ressurreição pode ser entendida de forma espiritual, não física. Assim como Carl Jung explorou em seus estudos sobre arquétipos. Mas ele também reconhece que a Igreja nunca aceitaria essa interpretação, porque toda a estrutura de poder da Igreja Católica se baseia na ideia de uma ressurreição física. O corpo de Jesus voltou à vida. O túmulo estava vazio.
E a igreja é a guardiã dessa verdade. A verdade. Se os ossos existem, a igreja mentiu por 17 séculos, uma mentira monumental. Na terceira página, Spinoza faz algo extraordinário. Ele transcreve as coordenadas do mapa. Em código, claro, porque ele sabia que o documento poderia cair em mãos erradas. Esse código nunca foi decifrado. Estudiosos tentaram por mais de um século, mas sem a chave original, as coordenadas permanecem um mistério, insondável, ou permaneciam, até 1947. Guarda essa data, porque o que aconteceu em 1947 muda toda essa história. Invertendo a narrativa, dia 6, 26 de fevereiro, Spinoza estava morrendo. Ele sabia disso. Seu corpo estava cedendo à maleita do pulmão, mas sua mente recusava descansar, incansável até o fim. Nesse dia, ele recebeu outra visita. Desta vez, era alguém que ele conhecia. Um médico chamado Georg Hermann Schuller, o mesmo médico que estaria presente em sua morte 2 dias depois. Schuller deixou um relato do que aconteceu naquela visita. Esse relato foi publicado parcialmente em 1720, mas a versão completa só foi descoberta em 1968, em um arquivo em Leipzig. Segundo Schuller, Spinoza estava agitado. Ele falava sobre documentos que precisavam ser protegidos, sobre verdades que mudariam o mundo, verdades revolucionárias, e sobre uma caverna no deserto, onde algo estava escondido há séculos. Schuller não compreendeu de imediato. Ele pensou que fosse delírio, fruto da febre alta, mas meticulosamente anotou tudo. E essas anotações sobreviveram ao tempo. Uma passagem em particular revela muito. Schuller escreveu que Spinoza disse algo muito específico. Eles sabem que eu sei, e sabem que outros saberão, mas a verdade é como água. Você pode represar, mas não pode destruir. Um dia, a represa vai estourar, e quando estourar, nada será como antes. Spinoza estava falando do futuro, de um momento em que a verdade finalmente viria à tona, como um rio desembocando no oceano. Esse momento chegou. Talvez continue ouvindo. Dia 7, 27 de fevereiro, o último dia de Baruch Spinoza. Segundo os registros oficiais, ele passou a manhã em relativa calma. Comeu um pouco de sopa, conversou com seu hospedeiro, fumou seu cachimbo favorito, apreciando cada tragada. Ao meio-dia, Schuller chegou para verificar sua condição. Spinoza parecia melhor. A febre havia diminuído. A tosse também. Schuller se sentiu otimista. Acreditou em uma melhora. Mas às 3 da tarde, tudo mudou. Drasticamente. Spinoza teve uma crise respiratória súbita. Seu rosto ficou azul. Ele mal conseguia falar. Schuller tentou ajudá-lo. Em vão. Não havia nada a fazer. Às 13h30 da tarde, Baruch Spinoza morreu. Ele tinha exatamente 44 anos e haviam se passado exatamente 7 dias desde que ele recebeu os documentos de Roma. Coincidência? Há quem diga que sim, que a maleita do pulmão finalmente o venceu, que o esforço de trabalhar dia e noite em suas últimas descobertas acelerou o fim inevitável. Mas há quem diga que não, que o visitante de Roma cumpriu sua promessa, que Spinoza foi envenenado, que alguém colocou algo em sua comida ou em seu cachimbo, um veneno silencioso. Nunca saberemos com certeza. Autópsias não eram comuns no século XVII, e mesmo que fossem,
Os venenos usados pela igreja naquela época eram praticamente indetectáveis, como uma sombra na noite. E o que sabemos é que, nas horas seguintes à morte de Spinoza, sua casa foi revistada, documentos foram confiscados, gavetas foram esvaziadas, manuscritos desapareceram. O hospedeiro de Spinoza, Jan Riewerts, relatou que homens estranhos apareceram antes mesmo de o corpo esfriar. Eles tinham autorização de alguém importante, disse ele. Eles levaram tudo que puderam carregar. Os documentos originais de Roma nunca foram encontrados. O tratado que Spinoza estava escrevendo nunca foi publicado. O mapa com as coordenadas da caverna desapareceu como fumaça. Mas, como eu disse antes, fragmentos sobreviveram. E esses fragmentos contam uma história que vai muito além de Spinoza. Agora eu preciso te levar para 1947, porque foi nesse ano que algo extraordinário aconteceu. Algo que pode ter confirmado tudo que Spinoza descobriu. Em 1947, um pastor beduíno chamado Muhammad Eddib estava procurando uma cabra perdida, nas colinas, perto do Mar Salgado. Ele jogou uma pedra em uma caverna para espantar a cabra e ouviu algo se quebrando. Quando ele entrou na caverna, encontrou jarros de cerâmica. Dentro dos jarros havia pergaminhos antigos, pergaminhos que estavam ali há quase 2000 anos, um tesouro escondido. Você provavelmente já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto. A maior descoberta arqueológica do século XX, mais de 900 textos, encontrados em 11 cavernas diferentes, textos que revolucionaram nosso entendimento do judaísmo e do cristianismo primitivo, uma nova luz sobre o passado. Mas o que você provavelmente não sabe é que nem todos os manuscritos foram publicados. Alguns foram confiscados, outros desapareceram, e pelo menos 3 cavernas foram seladas novamente, antes que pudessem ser totalmente exploradas. Um segredo preservado. Uma dessas cavernas era a Caverna 4, a mais importante de todas. Aqui continha mais textos, e aqui foi explorada sob circunstâncias misteriosas, como um enigma antigo. A equipe que examinou a Caverna 4 era composta principalmente por estudiosos católicos. Eles trabalharam em segredo por décadas, e quando finalmente publicaram suas descobertas, havia lacunas inexplicáveis, como peças faltando em um quebra-cabeça. Fragmentos que foram fotografados, mas nunca transcritos. Textos que foram mencionados em notas de campo, mas nunca catalogados. E referências a uma seção mais profunda da caverna, que supostamente não continha nada de interesse. Uma porta trancada. Um dos estudiosos que trabalhou nas cavernas era um padre dominicano chamado Roland Devaux. Ele liderou a equipe por 2 décadas e ele manteve um diário pessoal, que só foi descoberto após sua morte. Um testemunho secreto nesse diário. Devaux menciona algo perturbador. Ele escreve sobre uma descoberta que fez em 1952, na seção mais profunda da Caverna 4. Uma descoberta que ele decidiu não revelar. Um silêncio ensurdecedor. Encontramos o que alguns chamam de confirmação final. Um ossuário de calcário, com inscrições em aramaico. As inscrições identificam o conteúdo como pertencente a Yeshua Bar Yosef, de Nazaré. As implicações são inimagináveis. Selamos a sessão e concordamos em nunca mais falar sobre isso. Yeshua Bar Yosef, Jesus, filho de José, o mesmo ossuário que Spinoza descreveu,
no fragmento de Aia, na mesma região que a carta de Tiago indicava. Nas cavernas que os essênios usavam para guardar seus textos sagrados, um eco do passado, 300 anos depois da morte de Spinoza, alguém encontrou exatamente o que ele disse que existia e escondeu de novo. Você está percebendo o que isso significa? Durante 300 anos, o que Spinoza descobriu foi tratado como delírio de um herege moribundo. Historiadores descartaram suas referências a documentos antigos, como fantasia. Teólogos ridicularizaram suas alegações, como blasfêmia. E então, em 1952, alguém encontrou exatamente o que ele descreveu, no lugar exato que ele indicou, com as inscrições que ele mencionou, uma verdade revelada. Por que esse fato foi escondido? Porque a verdade ainda era perigosa demais, como uma chama em meio à escuridão. Mas a história não termina aí. Em 1980, um arqueólogo israelense chamado Yigael Yadin estava revisando os arquivos de DeVoe. Ele encontrou referências à descoberta de 1952 e decidiu investigar. Yadin era diferente de DeVoe. Ele não era católico, não tinha lealdade à igreja, e ele acreditava que a verdade histórica era mais importante do que considerações religiosas. Um buscador incansável. Ele organizou uma expedição secreta, voltou à Caverna 4 e tentou encontrar a seção selada, que DeVoe mencionou, uma jornada arriscada. Ele nunca publicou os resultados dessa expedição, mas em uma carta particular, encontrada em seus arquivos após sua morte. Ele escreveu o seguinte: um segredo compartilhado. A seção existe, eu a encontrei, mas estava vazia. Alguém chegou antes de mim. As paredes mostram sinais de escavação recente. O ossuário foi removido. Por quem e para onde? Não sei, mas suspeito que está agora em algum cofre do Vaticano. Um rastro apagado. Você está entendendo o padrão aqui? Cada vez que alguém se aproxima da verdade, ela desaparece. Spinoza descobriu documentos sobre a localização do corpo de Jesus. Carl Jung e Andrew Huberman certamente se interessariam por esses padrões recorrentes. 21 de fevereiro de 1677. A data ecoa como um trovão no silêncio da noite. Haia, Holanda. A cidade dorme, alheia ao turbilhão que se abate sobre a mente de um homem. Baruch Spinoza. Os documentos desapareceram após sua morte. DeVoe encontrou o ossuário que os documentos descreviam. O ossuário foi selado e depois removido. Yadin tentou recuperá-lo. Alguém chegou primeiro. A verdade existe, mas está sempre um passo à frente de quem a procura, ou um passo atrás de quem a esconde. Agora, você pode estar se perguntando por que isso importa. Se Jesus ressuscitou espiritualmente, qual a diferença se seus ossos existem ou não? Por que a igreja iria tão longe para esconder isso? A resposta está no poder. A ressurreição física de Jesus é a base de toda essa autoridade da Igreja Católica. Paulo escreveu aos Coríntios que se Cristo não ressuscitou, a fé deles era inútil. A Igreja levou essa ideia ao extremo. Se a ressurreição não foi física, então a Igreja não tem poder, porque todo o sistema de salvação, de sacramentos, de hierarquia, depende da ideia de que Jesus venceu a morte de forma literal. Sem a ressurreição física, não há corpo místico de Cristo, não há transubstanciação, não há autoridade papal, não há nada além de uma filosofia entre tantas outras. É por isso que a Igreja matou e mataria novamente para proteger esse segredo. Não é sobre fé,
é sobre poder, sobre trilhões de reais em propriedades, sobre influência sobre bilhões de pessoas, sobre 2000 anos de história que se desmoronariam se a verdade viesse à tona. Imagine só, Spinoza entendia isso. Ele escreveu em seus últimos dias que a verdade sobre Jesus não destruiria a fé das pessoas comuns, porque a fé verdadeira não precisa de túmulos vazios ou ressurreições físicas. A fé verdadeira é uma conexão direta com o divino, sem intermediários, sem instituições, sem padres ou papas. Mas a verdade destruiria a igreja como instituição, e isso a igreja nunca permitiria. Agora eu preciso te contar algo que pode mudar a forma como você vê toda essa história. Em 2007, um documentário foi lançado nos Estados Unidos. Ele se chamava O Túmulo Perdido de Jesus. O diretor era James Cameron, o mesmo que fez Titanic e Avatar, filmes que marcaram uma geração. O documentário apresentava evidências de que uma tumba encontrada em Jerusalém em 1980 continha os ossos de Jesus e de sua família. A tumba tinha ossuários com inscrições em aramaico: Yeshua bar Yosef, Maria, José, Judas, filho de Jesus, Mariane, possivelmente Maria Madalena. Os estudiosos debateram. Alguns diziam que os nomes eram comuns demais para significar qualquer coisa. Outros diziam que a probabilidade estatística de encontrar todos esses nomes juntos, na mesma tumba, era de 1 em 600. Mas o que ninguém discutiu publicamente foi a conexão com Spinoza. Uma das pesquisadoras envolvidas no documentário era uma estudiosa francesa chamada Simone Rosenthal. Ela tinha passado anos pesquisando os manuscritos de Spinoza e ela notou algo estranho. As coordenadas codificadas no fragmento de Haia, quando decifradas usando uma chave encontrada em uma carta de Spinoza a Leibniz, apontavam para uma região específica de Jerusalém. A mesma região onde a tumba foi encontrada em 1980. Coincidência? Rosenthal não pensava assim. Ela acreditava que Spinoza tinha descoberto a localização exata da tumba 300 anos antes de ela ser oficialmente encontrada. E que alguém, em algum momento entre 1677 e 1980, tinha movido o ossuário original das cavernas de Qumran para aquela tumba em Jerusalém. Por quê? Para escondê-lo à vista de todos, em uma tumba comum, que poderia ser facilmente descartada como pertencente a uma família qualquer. Uma estratégia inacreditável. Rosenthal morreu em 2009, de causas naturais, segundo o atestado de óbito. Mas seus colegas notaram que ela tinha ficado paranoica nos meses antes de sua morte. Ela dizia que estava sendo seguida, que seu apartamento tinha sido revistado, que alguém queria silenciá-la. Paranoia ou padrão? Você já conhece a resposta. Então, o que tudo isso significa para você? Significa que a história que te contaram sobre Jesus pode não ser verdadeira, não completamente, não literalmente. Significa que existe evidência, documentada por Spinoza, descoberta por Devaux, pesquisada por Rosenthal, de que o corpo de Jesus existe, pode ser encontrado, pode ser analisado. Imagine o impacto. E significa que alguém, com muito poder e muitos recursos, está determinado a garantir que isso nunca aconteça. Mas aqui está a parte que a igreja nunca vai te contar. A existência dos ossos de Jesus não precisa destruir sua fé, porque a fé verdadeira nunca foi sobre corpos físicos ou túmulos vazios. A fé verdadeira é algo muito maior. Spinoza entendeu isso melhor do que qualquer teólogo. Ele escreveu que Deus
é a natureza, que o divino está em tudo, que não precisamos de milagres para experimentar o sagrado. Precisamos apenas de razão, de compreensão, de amor intelectual por aquilo que é eterno e infinito. Como Carl Jung e Andrew Huberman sempre nos lembram. Se Jesus era um homem que ensinou verdades profundas sobre a natureza humana e nossa conexão com o divino, isso não é menos sagrado do que se ele fosse um Deus que ressuscitou fisicamente. Na verdade, é mais sagrado, porque significa que qualquer um de nós pode alcançar o que ele alcançou, sem intermediários, sem instituições, sem hierarquias. A igreja não quer que você saiba disso, porque se você souber, não precisa mais dela. Você acabou de descobrir verdades que custaram a Spinoza seus últimos 7 dias de vida. Verdades que foram censuradas por 350 anos. Verdades que pessoas morreram para proteger e outras morreram tentando revelar, que ecoam até hoje. Esse tipo de conteúdo não aparece na televisão, não é ensinado nas escolas, não é pregado nas igrejas, porque desafia narrativas que sustentam impérios. Cada vídeo assim exige mergulhar em arquivos esquecidos, traduzir manuscritos em línguas mortas, conectar pontos que tentaram apagar da história. Um verdadeiro trabalho de detetive. Os supertanks ali embaixo não é apenas um apoio financeiro. É você dizendo que a verdade importa mais do que o conforto. É você declarando que prefere conhecimento difícil à ignorância conveniente. É você se tornando parte de algo maior do que um vídeo no YouTube. É sobre você. Quando você clica naquele coração dourado, você não está apenas apoiando um canal. Você está apoiando a ideia de que algumas verdades são importantes demais para permanecerem escondidas. Um ato de coragem. Faça parte de quem escolhe saber. Agora, eu quero te deixar com uma prática. Algo que Spinoza fazia todos os dias e que pode transformar a forma como você vê o mundo. E que Andrew Huberman e Carl Jung certamente aprovariam. Toda manhã, antes de começar seu dia. Spinoza sentava em silêncio por alguns minutos. Ele não meditava no sentido tradicional. Ele pensava, de forma sistemática, sobre a natureza das coisas, sobre o que era verdadeiro e o que era apenas crença, sobre a diferença entre o que ele sabia e o que ele achava que sabia. Ele chamava isso de contemplação racional. Era uma forma de limpar a mente de preconceitos e superstições, de ver o mundo como ele realmente é, não como nos disseram que era. Uma prática poderosa para a clareza mental. Experimente isso amanhã pela manhã. Sente-se por 5 minutos. Pense em uma crença que você tenha. Qualquer crença. E pergunte a si mesmo: por que eu acredito nisso? Quais são as evidências? Eu escolhi essa crença. Ou ela foi escolhida para mim? Você pode se surpreender com o que descobre. Porque a maioria das nossas crenças não são nossas. São heranças, imposições, condicionamentos. E somente quando questionamos essas crenças é que começamos a ser verdadeiramente livres. Carl Jung falava muito sobre a importância de confrontarmos nossas sombras, de questionarmos o inconsciente coletivo que nos molda. Esse processo de individuação é essencial para a nossa saúde mental. Baruch Spinoza pagou o preço mais alto por essa liberdade. Ele foi excomungado, ameaçado, possivelmente assassinado. Mas ele nunca parou de questionar, nunca parou de buscar a verdade, mesmo sabendo que a verdade poderia matá-lo. Como Andrew Huberman sempre reforça, a busca pela verdade, mesmo que desconfortável, é fundamental para o nosso crescimento e para a nossa compreensão do mundo.
O medo da verdade nos impede de evoluir. Essa é a verdadeira herança de Baruch Spinoza. Não um sistema filosófico complicado, não um tratado acadêmico, mas a coragem de olhar para o mundo sem as lentes que nos foram impostas. A coragem de perguntar por quê? A coragem de aceitar respostas que destroem o conforto, mas revelam a verdade. Quantas vezes você aceitou algo como verdade? Simplesmente porque todo mundo aceitava. Quantas vezes você deixou de questionar? Porque tinha medo das consequências? Quantas vezes você preferiu a ilusão confortável, a realidade desconfortável? Spinoza não fez isso. E por isso ele morreu aos 44 anos, em uma casa modesta em Haia, com documentos confiscados e um segredo que o perseguiu até o fim. E agora, você sabe o que ele descobriu, o que ele pagou com a vida para revelar. A verdade sobre Jesus, sobre o corpo, sobre o túmulo que nunca esteve vazio. Essa verdade é sua agora. Faça o que quiser com ela. Os últimos 7 dias de Baruch Spinoza acabaram há 350 anos, mas a verdade que ele descobriu continua viva. Em fragmentos, em sussurros, em vídeos como este, que desafiam o silêncio imposto por séculos. Se Baruch Spinoza tivesse vivido mais 24 horas, o mundo seria diferente? Talvez. Ou talvez a verdade precisasse de mais tempo para emergir. Talvez precisasse de nós, de você, de pessoas dispostas a ouvir o que foi silenciado. Você está ouvindo agora. E isso significa que os últimos 7 dias de Baruch Spinoza não foram em vão. Uma última coisa antes de você ir. Você acredita que Baruch Spinoza foi assassinado pelos 7 dias que tinha para viver? Ou você acha que foi apenas a maleita do pulmão que o consumia há anos? Comenta aí embaixo. Quero saber o que você pensa. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, manda esse vídeo agora, antes que ele desapareça também. A verdade é como água. Você pode represar, mas não pode destruir. E um dia, a represa vai estourar.